Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo de análise do campeonato de 2011 da Fórmula 1. Dessa vez vamos falar do GP da China, que apesar de eu ter considerado o começo da prova modorrento, foi o melhor grande prêmio da temporada de 2011, a melhor prova que nós tivemos desse ano. Vitória de Lewis Hamilton. Parece que a Red Bull tem realmente alguns problemas a resolver, algumas pedras no sapato. Mas vamos primeiro falar da vitória do Hamilton, que foi uma vitória importante para o campeonato e uma vitória importante para a McLaren. A McLaren que, antes da prova começar, estava com problemas com o carro do Hamilton, muita gente trocando peça ali na hora, enxugando o óleo que estava vazando do carro. O Hamilton ameaçou de largar dos boxes, ou pelo menos teve a sua largada no grid ameaçada, mas tudo foi resolvido a tempo. Um pouco antes da largada começar, tudo já estava ok. E aí na largada o KERS fez a diferença, uma baita de uma reta, e para a Red Bull não utilizar o KERS é realmente uma tentativa de suicídio ou uma missão suicida. E aí não teve jeito, não teve como o Vettel segurar nem Hamilton nem Button. Button assumiu a dianteira da prova, depois com as alternâncias de posições e com uma prova impecável do Hamilton. Acho que a gente tem que colocar o mérito do Lewis Hamilton nessa, que foi lá para trás, teve dificuldades, foi recuperando posições, se valeu de uma estratégia muito boa de pneus. Eu estou revendo os meus conceitos em relação aos pneus Pirelli, eu continuo achando eles uma porcaria, mas o fato deles de se desgastarem rápido está produzindo as alternâncias de situações que nós temos ao longo da prova. Esse GP da China foi um caso claríssimo disso. Quem optou, no caso a McLaren, que optou por uma estratégia de pneus diferente da Red Bull, teve mais vantagem e estava com pneus melhores no final da prova do que os carros da Red Bull, ou pelo menos o carro do Sebastian Vettel. Muito merecido, parabéns para o Lewis Hamilton, uma vitória que realmente dá ânimo para a McLaren, para eles enfrentarem agora, depois de uma pausa de 3 semanas que nós vamos ter, enfrentar na sequência os GPs da Turquia, Espanha e Mônaco. 3 provas importantíssimas para o calendário, um calendário de 19 etapas, mas que, como em muitos casos, começa a ser definido logo no começo. Sebastian Vettel foi o segundo colocado e a Red Bull começa a ter problemas para resolver. A Red Bull é o carro mais rápido, isso indiscutivelmente a Red Bull tem o melhor carro do grid, mas não é um carro perfeito. Ele é um carro perfeito em termos de aerodinâmica, em termos de velocidade, mas falta equilíbrio para esse carro ter um menor desgaste de pneus. Pelo menos o carro não é equilibrado o suficiente para desgastar pneus da mesma forma que a McLaren faz. O carro da McLaren desgasta muito menos os pneus, ou muito menos entre aspas, né, já que os pneus da Pirelli, como eu disse antes, são feitos para desgastar. Pelo menos na parte de corrida, o carro da Red Bull exige mais dos pneus do que a McLaren. Só que mais sério do que isso é o problema do KERS. Em provas de alta velocidade, em circuitos de alta velocidade com grandes retas, como foi o caso do circuito da China, a Red Bull não pode mais abrir mão do seu KERS. Com todos os problemas que eles tiveram com o carro do Weber no fim de semana, onde eles testaram coisas e deixaram o cara numa posição de não conseguir treinar direito no treino de clarificação, eles têm 3 semanas agora para decidirem o que fazer com o KERS deles, já que o problema todo é que o KERS funciona, mas ele sofre de superaquecimento. Segundo o próprio pessoal da Red Bull, ele funcionou muito bem no carro do Vettel na primeira parte da corrida, e aí na segunda parte ele começou a sofrer do problema de superaquecimento. É bom a Red Bull começar a mexer os palitos e começar a pensar mais seriamente em como resolver esse problema do KERS. A questão do equilíbrio do carro para o desgaste de pneus pode até passar, entre aspas, eles podem até resolver isso ao longo do tempo. Mas em provas, em pistas semelhantes como a da China, no caso, no próprio Espanha e na Turquia, eles vão padecer desse problema, e aí pode acontecer a mesma coisa que aconteceu. A McLaren não só tomou a ponta na largada, mas quando foi necessário, o Hamilton atacou o Vettel e aí conseguiu a posição, porque tinha a combinação do KERS com a asa móvel, e aí deu no que deu. Um destaque positivo foi o Mark Webber. O Mark Webber terminou em terceiro numa prova de recuperação onde ele saiu de 18º. Ele conseguiu galgar lugares até no determinado momento. Na primeira parte da prova ele estava bem atrás, assim, ficando atrás de adversários como Michael Schumacher, Kamui Kobayashi,
mas a partir do momento que ele conseguiu colocar os pneus duros, que foi no último terço da prova, ele avançou de forma considerável até conseguir a terceira posição, ultrapassando o Jenson Button, que teoricamente estava com um carro mais rápido e em melhores condições. Só que aí, mérito para o Weber, que conseguiu chegar nessa terceira posição, coisa que ninguém apostava, ninguém acreditava depois do treino que foi feito. Mas enfim, isso prova o quão bom que o carro da Red Bull é. Para mim, repito, melhor carro do ano. Precisa resolver os problemas. A partir do momento que resolver esses problemas, eu penso que vai ser difícil para os adversários buscar esse carro que realmente é muito bom. Parabéns ao Weber pela prova de recuperação, foi realmente um desempenho impressionante. Jenson Button foi na média, né? Ele também se valeu da mesma estratégia do Hamilton, mas ficou na quarta posição. Até achava que ele iria se dar bem com todas as mudanças e com todas as variantes da prova, mas ficou apenas na quarta posição. Nico Rosberg conseguiu capitalizar um bom treino que fez no sábado, ficando na quinta posição. Acho que o carro da Mercedes, eu não vejo essa melhora toda no carro da Mercedes, assim, como muitos comentaristas falam, a Mercedes chegou, vai ameaçar a Red Bull, vai ameaçar a McLaren. Não, eu vejo uma melhora, pelo menos o carro está melhor do que se apresentou nas duas primeiras provas. É claro, o Schumacher continua com os mesmos problemas, terminou em oitavo, mas no caso do Rosberg, que é o piloto mais rápido da equipe, pelo menos ele pode oferecer alguma performance para a equipe com o carro que está sendo entregue. Que mais? A dupla da Ferrari, Felipe Massa em sexto e Fernando Alonso em sétimo. Eu continuo achando que o máximo que a Ferrari pode dar é isso daí. Já vimos uma performance melhor na China do carro da Ferrari. Eu acredito que as novas soluções da equipe que vão aparecer na Turquia e principalmente na Espanha, que vai ser no território do Alonso, podem levar a Ferrari um pouco mais à frente, mas o fato é que a Ferrari está destacadamente atrás de McLaren e Red Bull ainda. Eu acredito que eles possam melhorar, mas por enquanto é isso mesmo. Quanto à performance do Massa, eu tenho que dizer que foi a melhor performance do Massa em meses. Não foi algo assim, puxa vida, que espetacular, ele ultrapassou um monte de gente, mas ele pelo menos não foi aquele piloto que se limitou a ficar andando em oitavo, nono, décimo. Teve chance de liderar a prova com as alternâncias de posições, chegou até a ter um bom ritmo de corrida, mas no final das contas as duas Ferraris padeceram de um problema semelhante ao da Red Bull, que é o desgaste excessivo de pneus. Os pneus do Massa simplesmente não resistiram e ele foi ficando lá para trás, até que ficou nessa sexta posição. O Alonso numa prova discretíssima, o Alonso não foi metade do que ele é capaz de fazer. Não sei se o Alonso não está se sentindo confortável com o carro, não sei o que está acontecendo, mas o Alonso é um cara que precisa acordar para a vida. Não que ele tenha perdido a habilidade de correr, mas o campeonato só está começando e a diferença para o líder do campeonato só aumenta. Mesmo que o resultado do Vettel hoje tenha sido apenas o segundo lugar, a diferença só aumenta em relação ao Vettel, em relação ao Hamilton. Então, ou a Ferrari busca soluções rápido para o desempenho dos seus carros, ou eles vão ficar para trás mesmo e aí não vai ter jeito, não vai ter pressão que aguente enquanto chegar no meio da temporada ou um pouco mais avançado, a Ferrari já não vai ter mais chances de título mundial. Completando os 10 primeiros, o Schumacher pela Mercedes, até que fez uma prova também relativamente boa. Foi um bom final de semana para o Michael Schumacher, mesmo ele andando ainda atrás do Rosberg, mas pelo menos mostra-se uma melhora. Ele conseguiu se aproveitar um pouco da melhora dos carros da Mercedes. Em nono, Vitaly Petrov da Renault. A Renault que eu destacava na semana passada que era um carro que estava andando à frente da Ferrari, mas os problemas da Renault começam a aparecer. Na semana passada na Malásia eles já mostraram um problema de freio. Nessa semana o carro do Petrov teve um problema estranhíssimo durante o treino oficial, que não se sabe o que foi, se foi pane elétrica, se foi hidráulica, ninguém sabe o que aconteceu. E o desempenho foi esse, foi abaixo do esperado, na minha opinião. Não que eles conseguissem um pódio de novo, porque talvez não fosse a característica da pista favorável a eles, mas eu esperava um pouco mais dos dois carros da Renault, tanto do Petrov quanto do... Deixa eu procurar aqui para não ter erro, Nick Heidfeld, que beleza, Nick Heidfeld. Eu esperava um pouco mais desses dois carros, mas também meio que a ordem das forças foram mais ou menos estabelecidas ou restabelecidas nesse final de semana, uma vez que as
4 primeiras posições foram ocupadas por 2 carros da McLaren e 2 carros da Red Bull. E na 10ª posição, o segundo piloto de todo mundo, o Kamui Kobayashi. O carro da Sauber poderia render mais, isso é um fato, a impressão que me dá é que eles poderiam, né, progredir um pouco mais. Eu espero um progresso maior quando chegar na fase europeia, porque o adversário da Sauber é a Renault. E não só isso, você tem uma Toro Rosso chegando, a Force India nesse fim de semana foi muito forte. Uma característica da Force India é ser forte e consistente em pistas de alta velocidade, em pistas de grandes retas. Isso é tradicional, desde 2008 a 2009 eles já estão andando bem nesse tipo de circuito, só que aí o desempenho cai em provas com circuitos mais seletivos. Então a Sauber precisa abrir os olhos, porque a competição da turma do meião está muito interessante e está bem acirrada. A gente tem 3 ou 4 equipes que a gente pode destacar como equipes que podem disputar as posições intermediárias e até mesmo entrar no top 10 tranquilamente quando algum carro grande bobear. Bom, falando do Rubens Barrichello e da Williams, que saiu da turma do top 10 oficialmente, para mim a Williams não está mesmo nem perto de estar no top 10. Eu não culpo tanto o Rubinho. Talvez minha bronca com o Rubinho foi, como eu disse lá na Rádio On Board, é ele reclamar de coisas onde ele não está no carro dos outros para poder dizer. Reclamar do fato do Petrov ter parado ali no meio da pista, eu acho que é o de menos. Ele tem que se concentrar e trabalhar no desenvolvimento no carro da Williams, que, convenhamos, tá complicada a coisa. Não é metade daquilo que foi prometido nem pro Barrichello, nem pro Pastor Maldonado, se bem que o Maldonado está começando a se mostrar aquele meio mico da Fórmula 1. Eu que disse na primeira etapa que ele era um piloto rápido, um piloto arrojado, ele está se demonstrando um trapalhão já. Não era para ele se colocar nessas posições ou nessas situações como ele está se colocando. E no caso do Barrichello, ele precisa trabalhar mais. Não é culpa dele o fraco desempenho da Williams. Eu acho que entregaram um carro para ele que não foi aquilo que ele esperava ou o prometido. Destaque positivo, gente, é até brincadeira de criança, mas os 2 carros da Espanha conseguiram terminar a prova. Inacreditável. A maior evolução do final de semana, sem dúvida alguma. Tudo bem, e olha só, eles não terminaram 8 voltas atrás, não. Eles terminaram apenas 2 voltas atrás do líder, do vencedor, do Lewis Hamilton. Eu que dizia que o carro da Espanha não chegaria até a Espanha. Olha só o trocadilho bacana e safado. Mas eu vou ter que queimar a língua. Eles vão chegar até a prova da Espanha, vão chegar até com condições razoáveis, puxa vida, de poder pelo menos disputar a prova. Tudo bem, a ordem continua sendo na turma do fundão Espanha, Virgin e Lotus. Eu estou diferenciando o Renault de Lotus, tá? Ok? A tal Lotus Renault, a Maru, a Lotus Malaya, enfim, chame do que vocês quiserem. Então, a ordem é essa, sendo que a melhor das piores continua sendo a Lotus Malaya. Inclusive, deixa eu pegar aqui na minha listagem, a Lotus Malaya, o Heikki Kovalainen até que foi bem da 16ª posição, conseguindo chegar à frente da Sauber, do Sérgio Pérez, e do Pastor Maldonado com a Williams. Então é um progresso, é uma evolução, nada mal para a Lotus Malaya. Mas no caso da Espanha, para mim é uma surpresa. Eu honestamente estou surpreso com o desempenho dos caras que, enfim, eu achava que não fosse chegar a lugar nenhum. O Mundial de Pilotos, após 3 etapas, está assim. Sebastian Vettel continua como líder com 69 pontos. Lewis Hamilton diminuiu a diferença, agora está com 47, inclusive passou à frente do seu companheiro de equipe, Jenson Button, que está com 38. Mark Webber com 37, Fernando Alonso com 26, Felipe Massa com 24, Vitaly Petrov 17, Nick Heidfeld 15, Nico Rosberg 10 e Kamui Kobayashi com 7 formam os 10 primeiros colocados. Um campeonato que começa a ter os favoritos destacados, Vettel e Hamilton realmente se destacando. Ainda é cedo para dizer que são os 2 destacados candidatos ao título. Para mim, eu continuo mantendo a mesma opinião. O Vettel está guiando muito, ele está com o carro mais rápido. Esse carro tem problemas a ser resolvidos? Tem. Mas é o melhor carro disparado da temporada 2011. E vai ter que correr muito também para combater 2 McLarens que também estão muito bem. Mas eu acho que o Vettel é o principal candidato ao título, isso em situações normais de temperatura e pressão.
mas ainda, como a distribuição de pontos é farta e você tem uma diferença de menos de 25 pontos, dos ditos 25 pontos do segundo colocado até o próprio Felipe Massa, que é o sexto, se as coisas continuarem nesse ritmo, não vamos ter 5, mas pelo menos 6 candidatos ao título. É claro, eu espero uma melhora da Ferrari, eu espero que a Red Bull resolva os seus problemas com o KERS, espero que a McLaren continue evoluindo, para que a gente tenha uma temporada mais espetacular do que a gente teve no ano passado. Próxima etapa da Fórmula 1 acontece daqui a 3 semanas no GP da Turquia. Olha só, lembrei, GP da Turquia, no dia 8 de maio. Eu estarei aqui em vídeo para quem quiser acompanhar os meus pitacos sobre tecnologia, esportes e qualquer outra coisa que venha na cabeça. É só me seguir no Twitter, no @oeduardomoreira. Vocês vão ver alguma marca d'água aqui no vídeo. Sempre o link do meu blog e o link do meu Twitter. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.